Líderes do mundo inteiro estão reunidos no Rio de Janeiro para debater um dos maiores desafios do nosso tempo, a emergência climática. O planeta mais quente tem impacto direto e dramático na vida de bilhões de pessoas em todos os continentes. Por isso, as discussões hoje, às vésperas da Conferência do Clima em Belém, tiveram foco no papel das cidades. Como proteger cidadãos com ciência e bom planejamento. As cidades são as mensageiras do clima. Secas, enchentes, tragédias. No Brasil, sabemos bem disso. Por isso, prefeitos, governadores, líderes locais de todos os continentes estão reunidos no Museu de Arte Moderna, no Rio. São pelo menos 1.400 pessoas, mostrando os problemas e também as iniciativas baseadas em ciência e planejamento urbano para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. São Paulo, por exemplo, já tem a maior frota sustentável do país. 1.000 ônibus elétricos. Cada um deixa de consumir 35 mil litros de óleo diesel por ano. Isso significa menos 87 toneladas de gás carbônico jogadas na atmosfera. No Rio, as ondas de calor extremo agora são monitoradas no Centro de Operações da Prefeitura, que criou uma escala de calor que vai de 1 a 5. Ela serve como base para alertas e respostas rápidas aos cariocas. A capacidade que os governos locais têm de fazer entregas objetivas, rápidas, é muito maior do que a dos governos centrais, né? Então a gente tem, através de organizações como o C40, né, buscado dar esse protagonismo para as cidades, para os governos locais, e especialmente buscar mais financiamento para que essas ações possam acontecer. Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul, tem um projeto que leva energia limpa para comunidades pobres. Painéis solares garantem estabilidade no fornecimento, principalmente agora que o país enfrenta uma crise energética. O prefeito Dada Moreiro disse que essa é a contribuição da cidade para reduzir a emissão de gases poluentes das termoelétricas. Paris, que tem transporte público eficiente, sufocou a circulação de carros em boa parte da cidade. A prefeita Anne Hidalgo afirmou que a economia de uma cidade também é impulsionada quando nos comprometemos com o meio ambiente. Todas essas iniciativas estão concorrendo a um prêmio que vai ter o resultado anunciado amanhã. São 26 concorrentes. Além de Rio e São Paulo, outras 8 cidades brasileiras estão no páreo. No encontro, o representante do Ministério do Meio Ambiente afirmou que há recursos para financiar projetos para a economia de baixo carbono nas cidades. A gente já tem o Fundo Clima esse ano, foram 3,5 bilhões disponíveis para municípios. Para o ano que vem esse recurso vai dobrar. O impacto das ações locais no combate ao aquecimento do planeta pode ser enorme. E é isso que os prefeitos que fazem parte da Rede Mundial C40 querem mostrar aqui no Rio. No fim do encontro, depois de amanhã, eles vão elaborar um documento que será entregue aos líderes globais na COP30 em Belém. O documento vai reforçar que ações são necessárias agora. Sadiq Khan, prefeito de Londres, explicou que já conseguiu reduzir muito a emissão de gases poluentes na cidade com a troca da frota de táxis por carros elétricos. Mais cedo, na abertura, ele ressaltou a importância do combate às fake news para evitar o agravamento da crise climática e criticou o presidente americano Donald Trump por negar o aquecimento global, numa reafirmação de respeito à ciência. Um estudo do Observatório do Clima concluiu que o Brasil poluiu menos o ar em 2024 do que em anos anteriores, mas que o país ainda está longe de cumprir o compromisso que assumiu com o mundo. O Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa, como o gás carbônico. Esses gases retêm o calor, são essenciais para a sobrevivência no planeta, mas em excesso viram problema. Prendem mais calor na atmosfera e aceleram o aquecimento global. Dados do Observatório do Clima apontam que o Brasil emitiu no ano passado mais de 2 bilhões de toneladas de gases que esquentam o planeta. É muita coisa,
mas foi quase 17% a menos em relação ao ano anterior e representou a maior queda percentual de um ano para o outro desde 2009. O que realmente fica na atmosfera são as emissões líquidas. Em 2024, elas somaram quase 1,5 bilhão de toneladas. Esse é o saldo final. Tudo que o Brasil poluiu, menos o que as florestas conseguiram absorver do ar. Segundo o estudo, o principal motivo para a queda na emissão foi a redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado. O menor nível das emissões no ano passado foi uma boa notícia, mas o estudo também traz um alerta. O Brasil ainda está longe da meta que apresentou ao mundo em 2015. O país se comprometeu a limitar as emissões de gases em 1,3 bilhão de toneladas até o fim deste ano. Segundo as projeções, deve terminar o ano cerca de 9% acima dessa meta. A gente vai precisar fazer as chamadas emissões negativas. Então, que é basicamente você sequestrar mais carbono do que você emite. Quando você recupera uma floresta, você não recupera só a função do ecossistema, você também sequestra carbono. Então, isso ajuda a reduzir as emissões líquidas do Brasil. O secretário de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente reconhece a importância do alerta. De acelerar esse conjunto de ações de transformação, seja na infraestrutura e na operação dos transportes, na mobilidade urbana, no ganho de eficiência energética e nos novos combustíveis, numa maior eficiência industrial. Não basta reduzir o desmatamento, temos que reduzir mais o desmatamento, mas temos que fazer muito mais nos vários setores de atividade econômica no Brasil. E falando do impacto do clima na vida prática, 23 cidades do Paraná ainda enfrentam os efeitos de um temporal no fim de semana. A chuva atingiu principalmente cidades pequenas do interior do estado. Nas lavouras de Nova Aurora não sobrou quase nada. A família da Gislaine perdeu metade da plantação de soja. Sofre demais, porque estava a coisa mais linda de se ver. E hoje a gente olha aí, ó, tá triste. Além do granizo, o temporal veio acompanhado de ventos que passaram dos 90 quilômetros por hora na região norte do estado. As rajadas foram tão fortes que retorceram estruturas pesadas, como as dessa fábrica e desses silos em Santa Fé. Árvores foram arrancadas pelas raízes, galhos caíram em cima das casas e estragaram os telhados. A gente nem sabe explicar, só sentiu que foi caindo tudo aqui, né? Os temporais derrubaram postes. Mais de 100 mil residências ficaram sem luz. O restaurante da dona Ivanete ainda está sem energia elétrica. É o self-service, mas a gente vai esquentando e vai colocando, porque não tem energia. Escolas também foram destruídas pela chuva. Nesta, que fica em Pitangueiras, ainda tem água pelo chão. Os funcionários agora tentam secar os livros infantis e os materiais escolares. Hoje à tarde, o pessoal consertou o telhado e a água parou de entrar na sala. A chuva por aqui foi tanta que foi preciso abrir buracos na parede, como esse, para a água sair. O refeitório da escola virou um dos pontos de arrecadação e distribuição de doações. A metade da roupa do meu guarda-roupa molhou tudo. Mais de 32 mil pessoas foram afetadas pela chuva, segundo a Defesa Civil. Mais de 4 mil estão desalojadas ou desabrigadas. A água invadiu as casas da Rosiane e da mãe dela. É duro ver, olhar assim, nossa, a casa da minha mãe onde que eu cresci. Se olhar e ver o teto descendo, descoberto, é uma dor muito grande. Você construiu com tanto esforço, batalhando e ver indo embora. É triste. Sofrimento, né? A gente percebe a dor, né, no semblante da moradora. O Jornal Nacional, ele estreia hoje novidades na previsão do tempo. Eliana Marques vai mostrar aqui pra gente. Eliana, boa noite e muito bem-vinda. Boa noite para você, Trali. Muito bem-vindo você. Uma boa noite para Renata e, claro, uma boa noite para você. A gente começa a previsão do tempo de um jeito diferente. A partir de hoje e até o fim da COP30, nós vamos trazer as informações nesse cenário. Vamos ter ilustrações como essa aqui, uma simulação, como se estivéssemos em Belém.
A capital do Pará foi escolhida pela ligação importantíssima que tem com o meio ambiente. Belém é a porta de entrada da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, e também fica bem perto do oceano. Vamos aproveitar esse mapa-tempo lindo que você está mostrando para a gente. Fala mais da Amazônia, da importância da Amazônia para a questão do clima. Renata, a Amazônia tem muita importância e não é só aqui para o Brasil. Ela também ajuda a regular o clima em outras partes do mundo. Eu vou mostrar aqui. Essa seta indica a umidade que irriga a nossa floresta e grande parte dela vem do Oceano Atlântico. A Amazônia, por sua vez, consegue amplificar esse ciclo da chuva. Os ventos que sopram do Atlântico empurram essa umidade floresta dentro. Só que esses ventos úmidos chegam até um imenso paredão natural, a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. As nuvens carregadas batem no paredão e voltam para o Brasil. Assim chove no centro-oeste e no sudeste. Esse caminho os meteorologistas chamam de Zona de Convergência do Atlântico Sul. Fenômeno que tem um outro nome também, aliás, bem curioso. São os rios voadores. E é por isso que quanto mais a gente preserva a floresta, mais a gente preserva a Amazônia, mais a gente favorece esses rios voadores para que, de fato, eles cheguem longe. O nome é curioso, né, Eliana? E eu te pergunto qual é a previsão para os próximos dias em Belém. É curioso sim, Trali. Olha, para Belém, quem conhece a cidade sabe que ela tem uma espécie de rotina do tempo. Tem calor e chuva na maior parte do ano. Nessa semana, as madrugadas abafadas vão ter mínimas de 24 a 25 graus e as tardes até 33 graus. As pancadas de chuva podem vir acompanhadas de raios e chegam principalmente no período da tarde, mas geralmente tendem a ser rápidas. Agora vamos ver as outras regiões. Amanhã tem previsão de temporal no norte do estado do Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e nessa faixa de Minas Gerais, que inclui Belo Horizonte. Também em grande parte do Amazonas e em algumas cidades de Roraima, do Pará, de Mato Grosso e de Rondônia. O risco é de bastante chuva, até 60 milímetros, com ventos fortes, raios e granizo num ponto ou outro. No Paraná, depois do temporal do fim de semana, amanhã chove mais fraco. Nas outras áreas que você vê aqui em verde, pancadas de chuva mais rápidas. Tem possibilidade de nevoeiro no leste de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo. E onde o mapa está amarelo, tempo firme. Só que bem seco e quente no interior do Nordeste. Em Teresina, até 37 graus, em Cuiabá, 35. Em Brasília, no Rio de Janeiro e em Florianópolis, 28. Em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, 27 graus. De manhã ainda faz frio e de 15 graus, mas apenas em Curitiba. Renata e Tralha, eu fico por aqui. Amanhã tem mais. A gente espera amanhã. Obrigada, Eliana. O príncipe William, herdeiro do trono britânico, chegou hoje ao Brasil para participar da COP30. Do alto do Pão de Açúcar, o príncipe William dividiu a atenção dos turistas que trocaram a paisagem por um registro com a sua Alteza Real. Como um bom príncipe, William retribuiu com sorrisos e simpatia. E recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Eduardo Paes. Outros integrantes da família real britânica já estiveram por aqui. A avó de William, a rainha Elizabeth, passeou pela cidade em 1968 e conheceu a Nossa Majestade, o rei Pelé. A princesa Diana visitou o Corcovado em 1991. O rei Charles III veio 4 vezes ao Rio quando ainda era príncipe. Em 2012, o príncipe Harry, irmão de William, também pegou o bondinho do Pão de Açúcar para promover a Olimpíada de Londres. À tarde, o compromisso do príncipe William teve como cenário outro símbolo do Rio, o estádio do Maracanã. E ele foi recepcionado por um craque, o ex-jogador Cafu. Antes de conhecer o gramado, o príncipe se reuniu com jovens lideranças do Brasil, da África e da Ásia. William ouviu e trocou ideias sobre soluções para as questões ambientais. Quem estava à espera do príncipe William aqui no gramado do Maracanã era uma nova seleção. Alunos de projetos sociais que aprendem não só a chutar, a driblar uma bola, mas também a se preocupar com as questões climáticas e com o futuro do planeta. E a sua Alteza Real até bateu uma bolinha.
Time Cafu contra time William. E teve gol dos dois lados. Já os pênaltis não saíram como as crianças planejaram. Gostei, mas errei o pênalti. Você acha que você jogou melhor que ele, não? Do que o Príncipe? Um pouco. Mas o Príncipe não fez feio, não. E ainda deu tempo de apreciar o fim de tarde em Copacabana e conhecer o trabalho dos guarda-vidas. O figurino não era dos mais adequados, mas mesmo assim, o Príncipe pôs o pé na areia para jogar com a garotada de um projeto social de vôlei de praia. Hoje está sendo um dia muito especial, né, para todos nós, para essa criançada, poder viver essa experiência única, né? O principal compromisso do Príncipe no Rio é a cerimônia do prêmio Earthshot, considerado o Oscar da sustentabilidade. Foi criado por ele para reconhecer as iniciativas ambientais para salvar o planeta. Dos 15 projetos finalistas do mundo inteiro este ano, 2 são brasileiros. Um deles é a Regreen, empresas que restaura áreas desmatadas em larga escala para gerar créditos de carbono e outros benefícios ambientais e sociais. O outro é um fundo global proposto pelo governo brasileiro para recompensar países com florestas tropicais, oferecendo pagamentos baseados em resultados de preservação. Do Rio, o Príncipe William vai para Belém, onde participa da cúpula de líderes mundiais da COP30, representando o rei Charles III. Não perca a seguir a nova série de reportagens do Jornal Nacional. Você vai ver como as políticas de Donald Trump contra o clima ameaçam o planeta.